Essa história é contada pelos mais velhos aqui na região onde moro, e aconteceu há muito tempo atrás. Num prédio localizado na zona sul da capital paulista, alguns garotos, em aproximidade num grupo de 5 pessoas, sempre se reuniam e corriam e brincavam pelo edifício. Até que um dia, em uma dessas aventuras, resolveram passar do limite de segurança, que no prédio seria um quartinho acima do último andar. Chegando lá, perceberam que a maçaneta era quebrada, emperrada, e só abria pelo lado de fora. Ao entrar, notaram que no local havia, além de uma sapateira velha, diversos pedaços de vidro espalhados pelo canto, 2 janelas de aparência hostil e vários canos que faziam muito barulho e uma lâmpada velha que mal acendia. A primeira coisa que fizeram, num ato de impulso, foi verificar o que tinha dentro da sapateira. Ao abri-la, notou que dentro havia uma espécie de animal pequeno, encolhido na escuridão, de olhos brilhantes. Ao ver a criatura, todos correram em direção ao térreo, para chamar os outros garotos para verem o animal e tentarem identificar o que era aquilo. Nisso, eram 5 horas da tarde. Alguns achavam que se tratava de um coelho ou de um gato, mas ninguém sabia ao certo. E após muitas discussões, e passado algumas horas, a curiosidade dos garotos foi maior que a razão. Já eram 8 horas da noite, quando decidiram voltar ao tal quartinho. Quanto mais se aproximavam, mais o medo e a insegurança os tomava. E quando chegaram lá, abriram a porta, que fazia um ruído enorme. E perceberam que a luz estava acesa. E a sapateira, que foi deixada aberta, agora estava fechada. Então, um dos garotos, escolhido pelos outros, tomou coragem e abriu a sapateira. E assim, todos puderam constatar que a criatura que estava ali era um coelho. Porém, o coelho estava morto, com 2 orifícios em seu pescoço, e não havia vestígios de sangue no corpo do animal. Era como se tivesse drenado todo o seu sangue. Os garotos tiveram a certeza de que alguém ou algo estiveram ali. Perplexos, eles desceram alguns degraus e sentaram na escada, entre o último e o penúltimo andar do edifício. E após alguns minutos de conversa, algo os chamou a atenção. Era um barulho, um ruído, vindo de cima, que inicialmente eles acharam que talvez fossem ratos, e ficaram imóveis e em silêncio, para poder distinguir que som era aquele. Então, a luz da escadaria que se acendia por meio de um sensor se apagou. E a cada segundo o som era mais nítido e o ruído aumentava. Eles ficaram convencidos de que não eram ratos, e sim passos, que pareciam estar descendo as escadas, provavelmente vindo do próprio quartinho. A intensidade dos passos aumentava, e ao chegar ao seu máximo, pararam. Um silêncio súbito tomou conta do lugar. Todos estavam apreensivos e com muito medo. E então, num instante, uma pancada foi dada na porta do andar inferior. Foi como se aquilo que estava descendo as escadas tivesse passado por eles e batido naquela porta. O medo tomou conta do lugar, e todos, sem exceção, saíram correndo, descendo os degraus até o térreo. Ao chegar lá,
ninguém conseguia falar nada. O pânico estava instaurado. Os garotos olharam para trás em direção ao térreo. E todos eles juram que viram um homem ali parado. Mas não era um homem comum. Este homem era muito pálido e usava roupas sociais de época. As suas orelhas também eram pontiagudas. E em seguida, aquele homem abriu a sua boca como se fosse soltar um grito. Mas o grito se deu lugar a um ruído assustador. E ao mesmo tempo, os garotos podiam notar que da boca daquele homem saíam longas presas, como as de vampiros. Isso foi o suficiente para todos dali saírem correndo para suas casas. E dias depois, os amigos se reuniram para chegar a uma conclusão do que era aquela coisa ou criatura. E assim, analisando o testemunho de todos, eles definiram que aquele homem era um vampiro. Em outras ocasiões, eles voltaram até o quartinho, mas nem a sapateira, nem o animal morto e nem aquele homem estranho estavam mais lá. Depois disso, não aconteceu mais nada de estranho no lugar. Hoje em dia, a história é comentada pelos mais velhos aqui do bairro. Porém, só quem estava lá sabe o que realmente aconteceu. Boa noite. A minha família havia comprado um sítio muito antigo na cidade de Pinhal do Sudoeste, onde corria uma história na cidade de que a antiga dona da casa havia sido assassinada pelo seu ex-amante a punhaladas dentro de um dos quartos, sendo por este motivo que o sítio, segundo comentavam, era assombrado. Ninguém deu muita importância ao fato, pois achávamos que era coisa de caipira. Já na primeira noite, eu, que era completamente incrédulo, passei a respeitar todas as lendas e histórias que o pessoal conta pelo Brasil afora. O sítio era bem grande e antigo, com uma aparência sinistra. Tinha 4 quartos e a cozinha não era ligada com o casarão antigo, e nem o banheiro. Por isso à noite eu tive que dar a volta pela casa para conseguir tirar a água do joelho. Quando saí para ir ao banheiro, dando a volta pela casa, pude perceber alguém parado próximo a um arbusto me observando. Levei um susto e nem consegui ir ao banheiro. Voltei correndo o mais rápido que pude e enfiei-me embaixo dos lençóis. Depois passei a ouvir vários ruídos pelo corredor, como se alguém estivesse arranhando as paredes. E para completar, em algumas vezes eu ouvia gemidos de dor, como se alguém estivesse passando mal. Até que em um determinado momento, tudo ficou no mais absoluto silêncio, ficando somente o som dos animais noturnos. Quando amanheceu o dia, não contei nada a ninguém. E durante o dia, tudo estava correndo normalmente. Vez ou outra, víamos algum animal andando pelas árvores ou colhendo frutos no chão. Nada mais que isso. Bem, a tarde passou e a noite chegou novamente para o meu temor. Terminamos as nossas tarefas e tomamos banho. Jantamos e ficamos conversando um pouco e fomos dormir. Quando eram aproximadamente 2 horas da manhã, acordei assustado novamente com o mesmo barulho da noite anterior. Eu tremia todo de medo. A porta do meu quarto estava entreaberta.
E como não havia iluminação elétrica no sítio, a minha mãe deixou uma lamparina no meio do corredor, sendo que isso fazia com que eu conseguisse ver se alguém passava diante do meu quarto. Em certo momento, eu percebi que havia alguém andando em direção ao quarto dos meus pais. Achei que fosse a minha mãe, e pulei da cama e corri para o corredor, pois estava com medo, e tinha um sofá velho no quarto dos meus pais, sendo que achei que a minha mãe deixaria eu dormir lá, já que esta seria a nossa última noite naquele sítio velho e bizarro. Assim que alcancei a minha mãe no corredor, eu a toquei pelo ombro e tomei um susto enorme, pois não era a minha mãe. Era uma outra mulher em estado de decomposição. No lugar de seus olhos, percebi apenas manchas de sangue. Gritei e saí correndo em direção ao meu quarto. Joguei-me em cima da cama e aquela figura monstruosa estava parada na porta do meu quarto, olhando diretamente para mim. Não me lembro de ter visto meu irmão, porém ouvi o seu grito, chamando pelo meu pai. Quando olhei novamente em direção da porta, já não havia mais nada ali. Segundos depois, entraram o meu pai e a minha mãe no meu quarto. Eu os contei o que havia acontecido, mas eles não se importaram muito, não acreditaram na história. Então, o meu irmão contou que havia visto alguém parado na porta do meu quarto, sendo que ele achou que fosse a minha mãe e a chamou. Mas quando ela virou, ele percebeu que não era ela, e que era uma mulher velha e feia, com um rosto pálido que parecia estar morta. Parece que quando o meu irmão contou essa história, os meus pais perceberam que não era invenção, e nem tampouco sonho ou pesadelo que eu poderia ter tido, pois pessoas não podem compartilhar o mesmo sonho. Nós ficamos com aquela casa cerca de 3 anos, até que de tanto eu não ir, os meus pais resolveram vender o sítio. Mas aqueles fatos aterrorizantes ficaram gravados em minha mente para sempre. E nunca me esquecerei daquela experiência horrível que passei em minha vida. Boa noite.